Fala galera, Felipe Melo para mais um vídeo aqui com vocês e dessa vez estou trazendo aqui o meu projeto de eletricidade. É um projetinho de um amplificador transistorizado. Eu estou simulando ele aqui para vocês, é basicamente só o circuito, ainda não montei ele fisicamente em si, mas já é uma base aqui para poder montar ele fisicamente. Então eu estou simulando ele no Proteus 8 Professional. E isso daí eu vou primeiro falar um pouquinho dos componentes, cada parte do circuito em si, e depois eu vou mostrar uns conceitos baseados nos capítulos do livro do Sadiku, ou do Sádico, não sei muito bem pronunciar, mas tem alguns conceitos ali de eletricidade que pode ser importante, especialmente para quem está cursando engenharia elétrica, algum curso técnico de eletricidade, engenharia de computação, algum curso relacionado à eletrônica, enfim, entre outros cursos dessas áreas e afins, né, em si. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é, primeiramente, começando da esquerda para a direita, que é a entrada e a saída. Né? Então, primeiramente temos aqui a nossa entrada de áudio. A entrada de áudio ela consiste, pode ser assim, em uma entrada P2. Você pode plugar um celular no componente em si, no circuito. Você por meio de uma entrada P2 e aí você tem um dispositivo, né? A ideia é que você plugue um dispositivo nesse circuito em si. E depois você vai ter um amplificador que pode ser uma caixinha de som. Eu vou falar disso mais pra frente. Então, ok. Seguidamente da entrada de áudio aqui, aí, logo acima temos a nossa alimentação 12 volts, que pode ser uma fonte de 12 volts, essas fontes assim de notebook. Essa foi a escolhida para o sistema, para alimentar esse sistema, né, devido à demanda que ele tem aí. Então, após a entrada de áudio e alimentação 12 volts, que são bem simples basicamente, né? Não tem muito segredo, tem algumas coisas que a gente precisa saber, né? Então, isso aqui é um amplificador transistorizado, então obviamente ele vai transistores nele, e esse amplificador transistorizado, ele pode ter alguns ruídos, né? Em seu sinal, na hora que você está transmitindo isso do seu dispositivo, enfim. Então, a ideia é que a gente tenha alguns capacitores, algum sisteminha aí nesse circuito para que a gente reduza esses ruídos. E então, aí como que a gente pode reduzir ruído, né? A gente tem algumas formas, né? Uma forma é utilizando capacitores, indutores e resistores. Então, a forma que eu consegui abranger esses três componentes, inclusive era um dos requisitos desse sistema aqui. Esse sistema é para a disciplina de eletricidade e circuitos para a computação, né? É um projeto final. E então um dos requisitos era utilizar esses três componentes, e o que eu achei aqui, que você, para quem já deve estar imaginando, já está vendo aqui, é um sistema, né, um circuito RLC, que a funcionalidade dele é essa, né, reduzir o ruído, né, melhorar a qualidade do sinal em si. Ele não vai alterar a frequência, mas ele melhora esses ruídos, né, que pode vir a ocorrer aí no sistema, né? Então temos o circuito RLC, ele consiste de um resistor e um indutor e um capacitor. E eles podem, o sistema, falando especificamente do sistema RLC, ele pode estar tanto em série quanto em paralelo. Bom, seguindo aqui, após o circuito RLC, a gente vai ter um pré-amplificador, que ele está aqui caracterizado por um indutor, que estou editando aqui, eu realmente não sei porque eu estava falando indutor direto, deve ser porque indutor parece um pouco um transistor. Então, nesses momentos eu vou ficar corrigindo aí, e é transistor, galera. E especificamente o BC547. Os componentes eu vou estar mostrando aí na tela para vocês, para quem ainda está começando no mundo da eletricidade, aí, de circuitos e eletrônica, para vocês conhecerem um pouco mais, especificamente o BC547, que é um transistor que está disponível aí para a gente no Proteus, para a gente estar utilizando nos projetos. Então, a função em si do pré-amplificador é
é meio sugestivo o que é um amplificador. O amplificador é você dar um ganho em algum sinal, então um pré-amplificador meio que ele dá um pré-ganho no sinal, né? Ele dá um ganho nesse sinal aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar do pré-amplificador. A outra coisa que eu posso falar, né, especificamente que o pré-amplificador está sendo caracterizado por um indutor. O indutor, esse aí no caso é do tipo NPN. Eu vou falar mais um pouquinho para frente o que é esse NPN. Então ele tem aqui... Peraí, um minutinho, meu gato. Bom, minha gata estava querendo comida, então vamos continuar aqui, né? Então, o que eu estava falando do indutor é que ele é do tipo NPN e eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente. O que a gente tem que entender aqui é que o amplificador ele tem 3 pontos aqui que vocês podem estar vendo. Essa parte de cima aqui seria o coletor. Temos aqui essa parte aqui é o que nós chamamos de base e essa parte aqui é o emissor, no qual a carga dele está sendo armazenada nesse capacitor aqui, né? E eu acho que sobre o pré-amplificador que eu posso estar falando no momento é basicamente isso em si. Deixa eu ver aqui. Logo abaixo tem o potenciômetro, o potenciômetro ele transforma o sinal analógico para o digital e assim vice-versa, né? E então o potenciômetro vai estar mostrando aí na tela, ele é meio que um componentezinho que você pode estar girando ele e ajustando, né? Então, conforme você vai girando, nesse caso, você pode estar alterando o volume, né? Diminuindo e aumentando o volume do som. Então, aqui eu posso simular aqui, ó, pode ver que ele está em 100% aí, conforme eu vou reduzindo aqui o volume. E é basicamente isso, o potenciômetro em si ele não tem muito segredo. Então, o amplificador do push-pull, ele é do tipo PNP, então esse BD136, ele meio que comanda a liberação da corrente que vem da fonte de 12 volts para poder ficar abrindo e fechando os transistores, né? Que no caso são esses de push-pull aqui. Esses dois aqui, ó, que é o Q3 e o Q4. É basicamente isso que ele está fazendo. Ele está meio que auxiliando aí, comandando a abertura desses transistores. Deixa eu ver aqui, vamos para esse diodo, né? Vamos explicar aí esse diodo. O diodo em si, ele serve para evitar a distorção. Onde o push-pull ele deve estar levemente polarizado para o som não distorcer quando estiver em 0 volts. Basicamente isso, é só para questão de distorção mesmo, né? Então a gente tem aqui o grande push-pull que eu venho falando. Isso aqui ele é um sistema, ele é composto por esse indutor aqui, esse aqui do tipo NPN e esse do PNP, e temos aqui um capacitor e aqui já está a nossa saída. Bom, o push-pull ele é um circuito usando 2 transistores, sendo um NPN e outro PNP, para dar mais potência na saída de um determinado áudio. E ele serve para dar maior potência do sinal de pré-amplificação da entrada de áudio e consegue desenvolver um ciclo completo de sinal de entrada e saída, basicamente. E um ponto negativo do circuito push-pull é que ele precisa de uma fonte simétrica para o seu funcionamento. O que seria uma fonte simétrica? Né? A fonte simétrica basicamente seria essa fonte de 12 volts aí, o que para a gente não seria um problema, né? Mas pode ser um problema para outros tipos de projetos. Então aqui temos o nosso push-pull e o que seria esse NPN e esse PNP. Né? A diferença do NPN para o PNP em si é o material que é utilizado, né? A forma que o material desse componente está organizado em si. Então a gente tem um material do tipo N, temos um material do tipo P e do NPN ele meio que
tem um material do tipo N nas duas extremidades, e o do P fica entre esses dois materiais, né, do tipo N. E o PNP é ao contrário, o P fica nas extremidades e o N fica no meio. Eu creio que não precise ficar entrando muito em detalhes em relação a isso, isso é a própria caracterização do indutor, né? E eu acho que é basicamente isso que eu tenho que falar sobre o push-pull em si. E além disso, eu coloquei um osciloscópio aqui só para a gente ver a frequência das ondas em si, só para a gente ter uma olhada, que eu vou simular isso aqui obviamente para vocês. E temos aqui a nossa saída de áudio, que isso aqui pode ser uma caixinha de som de computador, pode ser essas, sei lá, JBL, você pode utilizar o que você quiser aí para funcionar. A ideia é que seja meio que um amplificador de carro também, né? A ideia é mais ou menos essa. Então temos aqui o nosso speaker LS1. O sistema em si é esse, eu vou mostrar ele funcionando. Bom, para mostrar ele funcionando, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um play aqui, vocês vão escutar uma música e vocês vão poder ver a frequência aqui também, a potência aqui do speaker, né? Vocês vão poder verificar ele aqui. E eu vou utilizar aqui um volume de 100% no sistema. E então vamos ver aqui simulando, né? Eu selecionei uma música sem direitos autorais aí, uma música da própria biblioteca do YouTube. Então vocês vão escutar e vão ver aí o sisteminha e o amplificador transistorizado funcionando, né? Deixa eu dar um play aqui. Beleza, é basicamente isso que eu tinha para mostrar. Então agora eu vou tentar aplicar alguns conceitos aí do livro, né? Bom, eu vou tentar explicar aí um pouquinho alguns conceitos do capítulo 1 do Sadico. Então a gente tem aí, como a gente pode ver, a gente tem carga e corrente. Vamos medir aqui a corrente. Dá para medir facilmente aqui pelo Proteus. Cadê? A gente pega isso daqui, a gente bota a corrente, aí coloca aqui. A gente pode ver assim, ao simular, a gente pode ver a oscilação ali da corrente. E a gente também pode ver a tensão, né? Eu poderia estar simulando os dois de uma única vez. Deixa eu colocar aqui a tensão e vamos ver aí a tensão. Deixa eu dar um play aqui no sistema. Então aqui a gente pode ver uma pequena oscilação da tensão e da corrente conforme. Eu não sei se pode ser um problema do simulador, né, do software em si, ou também se pode ser por conta dos níveis de sinal. Saber essa oscilação pode ser por conta da frequência que está entrando no sistema. Pode ser que em frequências diferentes, né, nessa oscilação de sinal, a corrente seja diferente também. Não tenho muita certeza disso. Pode ser que sim. Sobre o segundo capítulo em si, né, a gente tem algumas leis básicas que a gente pode estar observando aqui, né, que são nós, ramos e laços, né? Aqui nós temos um nó, né, que um nó é uma parte do circuito que você divide as correntes, né? Temos os ramos, que seriam os segmentos de um circuito, e temos os laços, né, que podem significar também aqui todo uma quadra, vamos dizer assim, toda
um sentido aqui de um determinado pedaço do circuito, né? Então a gente pode ver questões de resistores, né? Resistores que estão em série ou em paralelo aqui também. Então o que a gente pode afirmar também é que resistores em série eles dividem a tensão e resistores em paralelos eles dividem a corrente, né? A corrente segue para cada ramo do circuito. Então o que a gente pode ver é que também simulando aqui, a gente pode ver que a corrente vai ser diferente em vários pontos do circuito. Então, se eu colocar aqui a corrente, né, vou colocar para analisar ali a corrente lá de cima e colocar para analisar a corrente, por exemplo, aqui nesse diodo polarizador, vamos ver aqui, dar uma olhadinha na simulação, como é que vai ficar. Bom, eu pausei aqui em um determinado momento do áudio. Então, nesse momento que eu parei aqui para a gente analisar, podemos ver que a corrente ela é diferente, né? Porque ela se dividiu em vários momentos aqui do circuito. Temos essa corrente aqui que está indo para o osciloscópio, temos a corrente que está aqui entre esse amplificador do push-pull para o próprio push-pull em si, né? Você pode observar aí que a corrente ela é diferente, né? Nesses pontos, assim como a gente pode observar também que a tensão vai ser diferente se eu simular. Em relação ao capítulo 3, a gente tem a análise nodal. Então, na análise nodal, o que consiste é que, vamos supor assim, você pode encontrar a corrente, né, em diversos ramos do circuito. Então, se a gente tem aqui um nó, né, e nesse nó você tem uma corrente de, por exemplo, 4 que chega aqui, então a corrente que chega ela tem que ser igual às correntes que saem desse nó. Então, se chega 4 aqui e sai 2 aqui, obrigatoriamente aqui teria que sair 2 também. Então, e você também pode afirmar que as correntes que chegam no nó elas são iguais a zero, né? Porque se chega a 4 aqui, então aqui vai ser uma corrente de menos 2 chegando e menos 2 chegando, né? Porque na verdade está no sentido contrário da corrente, que seria saindo, por exemplo. Então 4 mais menos 2 é igual a zero, né? Então a gente pode afirmar isso daí também, né? Acho que uma forma que a gente pode verificar é fazendo uma análise nodal, colocando aqui, né? A gente pode colocar aqui uma corrente, a gente pode colocar uma outra corrente e analisar essa corrente nesses diversos momentos aí, né? E ver que a corrente ela vai se dividir quando você tem um nó, né? Então, aplicando isso daí, vamos ver. Deu algum problema aqui, deixa eu ver. Acho que se eu eliminar um desses aqui, tá. Temos aqui uma corrente, né? Eu parei aqui para a gente poder observar também que temos aqui uma corrente que está chegando por aqui, né? E então a gente pode observar que a corrente aqui antes desse nó ela é diferente depois que passa por esse nó, né? Então a corrente ela se divide, né? Então o que a gente pode ver, né, é que de fato, se a gente aplicar a análise nodal aí, a gente fizer um cálculo desse nó, a gente vai poder encontrar exatamente o valor da corrente em cada um desses ramos, né? A gente também pode verificar aqui a tensão do resistor, né? Antes e depois de um resistor também, né? Aproveitando para que a gente viu a corrente, vamos ver também a tensão. Então, se eu der um play aqui, deixa eu pausar aqui, só para iniciar o circuito e a gente ver um momento que o circuito está ligado, né? Que está passando corrente, né? E então aqui a gente pode verificar que antes desse resistor aqui de 220K ele está passando uma tensão de aproximadamente 12 volts, né? Que é a tensão exatamente que está vindo aqui dessa alimentação, né? Uma alimentação de 12 volts, né? Então aqui temos uma tensão de 12 volts, né?
Então, aqui está vindo aproximadamente uma tensão de 12 volts, é 11.9999, né? E aqui a gente consegue observar que nesse ponto aqui, depois do resistor, já temos uma tensão aí de 5.85 aproximadamente, né? Então a gente pode ver aqui que daqui para cá houve uma queda de tensão depois desse resistor, né? Então aí fica comprovado também, né? Com a lei de Ohm e com a divisão de tensão. Bom, em relação ao capítulo 5 em si, a gente pode observar aí que temos capacitores e indutores. Eu já expliquei anteriormente para que os capacitores e indutores eles estão servindo nesse circuito, que basicamente seria uma forma de filtrar, né, os ruídos dos sinais que podem estar ocorrendo aí no nosso sistema, né? Então, no nosso sistema em si, não só no nosso sistema, né? Explicando melhor o que seria um capacitor e um indutor, basicamente os capacitores e indutores eles armazenam cargas, né? Um indutor ele pode ser chamado também aí, vocês vão escutar como bobina ou solenoide, né? Que ele é um dispositivo elétrico passivo, né? Capaz de armazenar energia criada em um campo magnético em si, né? E em relação aos capacitores, eles consistem em um meio dielétrico envolvido por armaduras metálicas em si. Eles têm essa funcionalidade aí de armazenar carga também, né? Então a gente consegue fazer o filtro do sinal a partir desse armazenamento de carga. A gente pode desenvolver outros sistemas utilizando o capacitor como um temporizador, por exemplo, né? Conforme ele vai armazenando carga, ele vai controlando de uma forma que ele funcione como um temporizador, né? Temos alguns conceitos aí também relacionados no capítulo 8 sobre RLC. O RLC em si, né, eu já expliquei qual é a ideia principal de um RLC. Seria essa questão de redução de ruídos que o nosso sistema pode vir a ter, né? Ele meio que serve como um filtro, né? A ideia principal de você utilizar isso é para fazer uma filtragem no seu sistema. Bom, acho que sobre o circuito em si, eu acho que era isso que eu tinha para falar, né? Eu espero futuramente trazer uma evolução aqui, fazer um molde 3D no próprio Proteus mesmo, porque eu ainda não tive muito tempo de fazer isso. Mas a ideia é que eu traga a evolução desse projeto, eu faço ele fisicamente também, para vocês poderem observar, né, a evolução dos projetos que eu fiz na universidade também, e que eu consiga trazer mais material aí para que vocês possam estudar e possam também reproduzir aí, tentar fazer igual, aprender a mexer com o circuito em si, né? Fazer solda, né? Desenvolver de fato, né? Fazer um projetinho bacana aí, apresentável, né? Para não sair um pouco desse ambiente de simulação e apresentar e mostrar na prática, né? Porque a ideia de você desenvolver um circuito é que você tenha uma aplicação em si, né? Desse sistema, né? Que ele não fique apenas em simulações, que você tenha um uso de fato, né, desse dispositivo desenvolvido, né. Então acho que é basicamente isso, acho que podemos ficar por aqui. Então se vocês estão gostando aí dessa série de vídeos de circuitos, eletricidade, né, eu espero que vocês estejam gostando, deixa aí o seu like e se inscrevam aí no canal que eu vou trazer mais conteúdos de engenharia de computação, né, de eletricidade, desse universo da eletrônica. Então é isso, obrigado por terem me acompanhado até aqui e muito sucesso aí para vocês, valeu e falou!